Só que muitas vezes a gente se coloca, quanto treinadores, como pessoas no futebol, pensando apenas naquilo que a gente diz que são as 4 valências do jogo: físicas, psicológicas, táticas e técnicas. Só que num momento como uma pandemia, total insegurança, total indefinição, salta mais ainda a necessidade de cuidados quanto a questões psicológicas e quanto às questões mentais. Porque, para mim, uma das mais maravilhosas coisas é fazer um grande jogo, proporcionar para o clube, para o público e para todo mundo um grande jogo. Eu procuro trabalhar para que o jogo, quem assiste o jogo, tenha prazer pelo jogo. Eu quero vencer sempre, mas eu quero também dar prazer para quem está assistindo. Por vezes, a gente pensa que o desenvolvimento da equipe e o desenvolvimento individual de atletas será um processo linear. Só que se for pensar, muitas vezes, muitas das coisas relacionadas ao ser humano raramente são lineares. A maioria das vezes, o ser humano ele começa a se desenvolver e muitas vezes ele tem uma queda rápida que não é uma queda porque eles aprendeu, mas regressão à média. Ele começou a melhorar e volta para a média dele. Ele precisa dar um novo pico para conseguir garantir essa melhora, como se fosse quase uma supercompensação. Para quem é do treinamento esportivo vai entender. Só que, por vezes, nós planejamos treinamentos, nós planejamos desenvolvimento da equipe pensando num desenvolvimento linear. Então, é um fenômeno humano do jogo e que, por vezes, nós pensamos que ele vai acontecer 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 4, mas não é assim. O ser humano, muitas vezes, não funciona assim. Eu quase que aposto que quase nunca. Então, foi um processo também que hoje eu avalio como, assim, um erro que eu cometi de ter uma expectativa que fosse funcionar de maneira linear e não aconteceu isso. Quando você falou sobre ideias de jogo, eu tenho uma visão que, na verdade, que é assim, eu tento preparar a equipe de maneira básica para todos os cenários possíveis. Exemplo, eu tento preparar a equipe para enfrentar todos os adversários, para pressioná-lo, para marcar em bloco alto, em bloco médio e baixo. Eu tento preparar para jogar contra o adversário se ele for me pressionar, se ele for me esperar na altura do meio campo, se ele for me esperar perto da área dele. Os princípios de jogo, eles não variam, eles são os mesmos. Então, de certa maneira, eu diria que eu tenho ideias quase que fixas sobre o jogo, mas que durante o processo de preparação da equipe, principalmente já no momento competitivo, eu entendo que elas se adaptam àquilo que o jogo pede e dão à equipe a condição de responder àquilo que o jogo vai pedir. Porque vai ter vezes que eu vou analisar um adversário que só marcou baixo, todo mundo. Contra o meu time ele vai marcar alto. Mas se eu não preparei minha equipe, eu acreditei só na análise de que enquanto os outros adversários ele só marcou baixo, então tudo isso faz parte da minha ideia de ter ideias fixas, princípios fixos, daquilo que eu acredito, mas também, dentro desses princípios, preparar a equipe para os cenários possíveis. Eu entendo que a melhor maneira de se relacionar de um treinador com as pessoas da comissão e com atletas é ele ser intencional no relacionamento. Você se relaciona com quem você trabalha quase que por obrigação. Por quê? Você está ali, a pessoa também, você às vezes depende dela ou não, vocês trabalham juntos com o mesmo objetivo. Isso muitas vezes você pode lidar assim. E pronto, se relacionar assim, simplesmente por obrigação. Mas eu entendo que para um melhor desenvolvimento, para um melhor ambiente, o treinador ele precisa, ou o líder do processo, ele precisa ser intencional. Ele precisa procurar desenvolver a relação com cada uma das pessoas e também de criar um ambiente em que as pessoas se relacionem e que, por vezes, extrapole só a situação do trabalho. Então, o relacionamento intencional com todas as pessoas. Segundo, alinhamento para que a comunicação seja eficaz. Se não houver alinhamento na comunicação, as informações se perdem no meio do caminho e aí eu acho que a chance de derrota e de erro é muito maior. Como se fosse uma palavra uma expressão que eu estou inventando agora, que é liberdade de erro. Que é, você pode errar. É normal, vai acontecer, somos seres humanos. O que nós precisamos é estar pronto para quando acontecer o erro. O problema não é errar, é não reagir ao erro. A grande beleza do futebol é que ideias iguais vão ser interpretadas de maneiras diferentes.
porque são atletas diferentes, arcabouços de jogos, experiências, ele é muito social, o futebol feminino. Quando eu falo social, não como de fazer coisas sociais no sentido de ajudar as pessoas. Não, eu falo que ele é social porque ele tem muito a ver, por exemplo, com questão de respeito à mulher e de como que a mulher é vista na sociedade. E da luta das mulheres, de reconhecimento e de que principalmente de respeito por e de direitos iguais. Ele só que o número de jogadoras boas no Brasil, eu entendo que ele é limitado. Então, exemplo, o campeonato tem 16 times. Os 16 times ele quer ter entre 15 e 20 atletas ótimas. Só que eu diria que não existe esse número. Multiplica 15, 16 por 20. Vai dar 320. Eu não acho que existem 320 jogadoras brasileiras top, boas, prontas para jogar a primeira divisão. Só que quando que isso vai acontecer? Quando o processo de base for melhor. E aí, atleta de 18 anos, às vezes ela está preparada? Algumas sim, outras não. Então, só porque o processo de base ainda é ruim. Ruim do ponto de vista, não do treinamento dos profissionais, mas ruim do ponto de vista de que as atletas ainda chegam ao profissional com pouco tempo de prática de qualidade, pouco tempo de competição.